Olá, este é o Senado Agora e você acompanha as principais notícias desta quinta-feira. A defesa de Dilma Rousseff entrega na tarde de sexta-feira as alegações finais no processo de impeachment. O afastamento da presidente foi tema de discursos no plenário do Senado. Para os defensores do impeachment, o julgamento final de Dilma Rousseff começa ainda este mês. Nós estamos no Senado Federal muito envolvidos com uma agenda política, a questão do julgamento do impeachment, que agora, até o final de agosto, deve entrar na sua fase definitiva, a partir de 23 ou 25 de agosto, deliberação que faremos na quarta-feira, numa reunião de líderes com o presidente Renan Calheiros e, possivelmente, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. Senadores contrários ao impeachment criticam a pressa para a decisão final. Eles têm muita pressa porque sabem que o presidente interino já teve seu nome envolvido em diversas delações. A última foi a do Marcelo, da Odebrecht, quando disse que lá no Palácio do Jaburu, o presidente interino, com o ministro interino biônico, recebendo mais de 10 milhões de reais. O presidente interino tem pressa de consolidar esse golpe porque também morre de medo de Eduardo Cunha abrir a boca. Na sessão desta quinta-feira, o senador Regufe manifestou-se contra o aumento para ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele alertou para o efeito cascata. Vai aumentar salários na magistratura federal, nos estados, nas magistraturas estaduais, vai aumentar salários de servidores dos estados e da União, de ministros e conselheiros de tribunais de contas, depois de parlamentares. Então isso não me parece o mais correto e o melhor para o contribuinte brasileiro. A Comissão de Constituição e Justiça realizou audiência pública para discutir a redução da maioridade penal. Os senadores analisam 4 propostas sobre o tema. O relator, senador Ricardo Ferraço, deu parecer favorável à PEC 33/2012 do senador Aloysio Nunes e rejeitou as demais. O texto prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos pela prática de crimes graves. Entram nessa lista os hediondos como tortura, homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e reincidência em roubo qualificado. O pedido para redução da maioridade tem que ser feito pelo Ministério Público e será julgado por um juiz especializado em infância e juventude. O cumprimento da pena será em estabelecimento separado dos adultos. Na audiência pública realizada pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Laerte Bessa defendeu a redução da maioridade penal. Não admitimos mais esse menor violento, esse menor que mata, sádico, como vem ocorrendo, como aconteceu agora recentemente, né? O adolescente que matou 4 pessoas e que diz que a pena é branda. Na frente do juiz ele diz que a pena é branda. Os demais participantes da audiência foram contrários. O que nós estamos propondo? Estamos propondo relações ainda mais fraturadas. Nós queremos isolar ainda mais as nossas crianças, os nossos adolescentes. Os atos criminosos cometidos por adolescentes representam 4% do total dos crimes, sendo eles responsáveis por menos de 1% dos homicídios praticados no Brasil. Portanto, praticam 2,9% dos crimes considerados graves, 2,9%. Decorridos 26 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, nós não implementamos efetivamente o Estatuto. Então, talvez muito mais do que discutir a questão da redução da maioridade penal, seria a questão até que ponto nós efetivamente implementamos o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Comissão de Agricultura debateu a Política Nacional de Crédito Fundiário com representantes do governo federal. A audiência pública teve a presença do chefe da Casa Civil, que anunciou a recriação de um ministério.
Segundo os convidados, a política de crédito iniciada em 1999 atende hoje cerca de 140 mil famílias e responde por 600 milhões de reais em recursos. O chamado Banco da Terra oferece juros de 0,5% a 2% nas linhas de financiamento individual que duram até 20 anos. De acordo com os senadores, a grande preocupação, além do montante de recursos considerado insuficiente, é a burocracia enfrentada pela agricultura familiar. Para um cidadão sair de assentado e chegar a agricultor familiar, né, ele passa por pelo menos 20 passos. O ministro Eliseu Padilha anunciou a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. No meu caso, na Casa Civil, eu tenho tantas ocupações que o tempo para cuidar da Secretaria de Desenvolvimento Agrário não é o que seria indispensável. Daí porque o presidente, já no início, disse que nós vamos ter, tão pronto seja vencida a interinidade, se tenha já os estudos para a reimplantação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Segundo ele, a preocupação do governo interino é a titulação de assentados e a promoção de infraestrutura nas áreas que serão regularizadas. A distribuição de títulos deve começar pelo estado do Mato Grosso em setembro. São mais de 100 mil proprietários que têm condições de receber o título imediatamente. Nós teremos apenas que filtrar estado por estado a situação do assentamento propriamente dito no que tange à sua condição física. Já existe a habitação, já existe a água, já existe a luz, para que a gente possa levar junto com o título também isso. E nesta sexta-feira, a Comissão de Agricultura vai a Rondonópolis, no Mato Grosso, para discutir a política de seguro rural. Você acompanha essa audiência pública ao vivo na TV Senado, a partir das 14h. O Brasil pode ser um dos primeiros países a ratificar a Convenção Mundial sobre Mudanças Climáticas. O acordo, assinado por 195 países em Paris no ano passado, foi aprovado nesta quinta-feira na Comissão de Relações Exteriores e no plenário do Senado. O texto segue agora para promulgação. A relatora, a senadora Cátia Abreu, destacou as metas assumidas pelo Brasil. Redução das emissões de 37% até 2025, das nossas emissões, em relação aos níveis de 2005, podendo chegar a 43% até 2030. Redução de 80% do desmatamento legal e de 100% do desmatamento ilegal até 2030. Fizemos um compromisso de 12 milhões de hectares de plantio de florestas até 2020. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e até a próxima.